O céu ainda está procurando. O céu ainda está procurando. Eu espero que nessa noite você venha entender o que nós vamos ministrar aqui. Vou falar mais uma vez para você tomar posse. O céu ainda está procurando. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse culto. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse momento que nós temos agora de receber a tua palavra. Tivemos um momento de adoração, de louvor, testemunhos, avanço do ministério, para o seu povo contribuindo com alegria, mas nós estamos agora aqui rendidos para receber a tua palavra, sabendo que é a porção mais importante e preciosa, porque sem a sua palavra nós não temos alimento, sem a tua palavra não tem transformação, sem a sua palavra não tem o povo mudado e transformado. Então nós estamos aqui agora rendidos para receber aquilo que o Senhor vai liberar, esse maná fresco, esse pão fresco, o alimento fresco, para que haja fortalecimento, para que haja mudança, para que haja direção, em nome de Cristo Jesus. O Senhor sabe das lutas, guerras e batalhas que cada um tem enfrentado e passado, mas eu creio que nessa noite uma resposta será dada aqui na terra, para aquilo que o céu tem clamado e buscado. Eu creio que hoje aqui em Curitiba, o Senhor vai encontrar alguém com o coração completamente rendido aqui a ti. Então venha sobre nós, fale conosco, use a minha vida, para que seja feita a tua vontade, não a minha, o teu querer e não o meu, para que o Senhor venha ser exaltado e glorificado. Eu sou o primeiro a dizer: preciso de ti, preciso do Senhor, tenho total dependência do teu Espírito Santo. Flua na minha vida e através da minha vida, repreendido todo o ataque das trevas, toda obra satânica e maligna contra nós, o ministério infantil, os teens juniores, cancelado e quebrado seja agora em nome de Cristo Jesus. Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, batam em retirada, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Mas hoje aqui nesse lugar a presença de Deus será manifesta, vidas serão resgatadas, o evangelho será pregado e Jesus será glorificado, pois é assim que nós oramos, cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir e exaltar o nome do Senhor. O céu ainda está procurando. É isso que nós vamos ministrar hoje. Nós estamos em uma série de mensagens onde nós demos um pause em 2 domingos para ministrar aquilo que o Espírito Santo foi trazendo em cada uma daqueles momentos. Domingo passado foi em marcha, e no outro domingo Deus trouxe algo específico para as nossas vidas, também foi precioso e maravilhoso. Mas nós estamos em uma série de mensagens sobre aonde nós estamos falando de aprendermos a terminar bem, ou seja, de alguém que começa e termina, de alguém que começou algo e vai até o fim. O texto que nós estamos em cima falando é o texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então nós sabemos que não adianta nada eu ter um gás no começo e no final eu simplesmente parar, ou no meio eu parar. Não adianta nada eu querer começar, por exemplo, aí como a galera vai, né? Agora está no inverno, tá de boa, tá no quentinho, tá pegando pinhão, tá fazendo os negócios, mas daqui a pouco começa a vir a primavera, o verão, e vem o projeto verão. Não, a partir de agora mudou, a partir de agora até o final do ano vai ser alimentação diferenciada, agora o negócio vai ser comprar até as balancinhas para poder pesar a comida, vai até dezembro, porque na hora que chega o chocotone, Senhor, para trás de mim, agora eu não quero saber de balança, eu quero saber de mergulhar nesse chocotone, aleluia. Aí já abandonou tudo, já não tem mais nada de comida balanceada, agora está pesando um pedaço de chocotone. Eu quero mais pesadão na minha vida, aleluia. A gente vai, então nós sabemos como que é, quando a galera fala, agora eu começo o meu curso de inglês, não conseguiu nem entender o to be ainda, Senhor amado, está naquela fase desafiadora, Senhor amado, ainda está no I'm fine, thanks, está naquele thanks ainda, Jesus nos ajude. Nós sabemos que muitas vezes nós temos o gás do começo e tudo mais, e nós falamos aqui de algumas pessoas que começaram, mas infelizmente não terminaram bem. Alguns começaram bem e não terminaram bem, outros começaram bem e permaneceram bem. Nós falamos, por exemplo, sobre os filhos de Eli, falamos sobre o próprio Eli, falamos de Samuel, que é alguém que começou bem e continuou bem, nós vemos o fim dele foi maravilhoso, chegaremos lá. Nós vimos sobre os filhos de Samuel, que infelizmente não teve ali um final muito legal, até que nós chegamos em Saul.
aonde Saul foi o primeiro rei de Israel, que ele começou bem. Talvez você é alguém que só ouviu pedrada de Saul, você nunca tinha ouvido talvez o que nós ministramos aqui, que ele teve um bom começo. Quem percebeu isso que nós ministramos aqui? Meu irmão, nunca, talvez teve, falou: pastor, eu nunca me liguei que Saul teve um bom começo, foi ungido por Deus, o Espírito Santo veio sobre ele, profetizou no meio da galera, mas nós começamos a ver que infelizmente Saul começou a declinar. Saul começou, mesmo escolhido por Deus como primeiro rei, segundo a escolha do povo, propósito do povo, mas nós vemos agora que ele começou a tomar um caminho diferente. E no último culto que nós ministramos e falamos aqui, nós vimos que chegou um momento onde ele teve uma chamada de Deus, onde Saul, ele havia recebido uma ordem específica de Deus, para esperar 7 dias até Samuel chegar, para que ele pudesse realmente oferecer sacrifício, se ia para a batalha ou não. Você vê isso em 1 Samuel 10:8, só anota aí. Mas aí nós vemos que Saul, diante da pressão do povo e diante do inimigo filisteu que estava vindo sobre ele, nós vemos ali que a demora de Samuel começou a mexer com Saul, porque ele começou a ver o povo, começou a ficar meio preocupado: pô, Samuel não está vindo, os filisteus estão se levantando, e aí o povo começou a ir embora. E naquela hora, a ameaça de inimigo, a demora de Samuel e a pressão do povo, Saul tomou uma decisão para si, ali naquele momento, que era uma função que não lhe pertencia, aonde ele foi, quis oferecer o holocausto, ele quis fazer algo que não era para ele fazer. Nós vemos isso em 1 Samuel 13:8, nós falamos: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então na hora que o povo começou a se espalhar, nós vimos que Saul começou a olhar e falou: cara, e agora? O povo está indo embora, Samuel não vem, dá aqui esse negócio que eu vou fazer do meu jeito. É mais ou menos assim: não importa a pressão, eu tenho a boa intenção, eu vou fazer esse negócio acontecer. E Saul simplesmente ali decidiu fazer algo que não era para ele fazer. E aqui, queridos, nós vemos que já é algo muito interessante, pois o problema não foi apenas o sacrifício, mas sim a desobediência motivada pela falta de confiança. Então Saul, nesse momento aqui, não foi apenas o sacrifício em si, mas já foi algo muito sério. Mas nós vemos aqui a desobediência que foi motivada pela falta de confiança. E isso é uma das coisas que nós devemos ter muito claro nas nossas vidas, é aprendermos a permanecer firmes no Senhor e na palavra do Senhor, independente das pressões nas nossas vidas. Você pode dar um amém por isso? Então, independente das pressões, independente dos desafios, aprenda a permanecer firme em obediência ao Senhor. Se Ele falou para parar, pare. Se Ele falou para permanecer, permaneça. Ah, pastor, Deus não está falando nada. Então vou dar uma dica para você: se Deus não está falando nada, fica na última informação que Ele deu. A última informação que Ele deu é a que vale. Se Ele não falou nada durante aqui, você permanece firme naquilo que Ele falou, a última informação que Ele te deu. Então aqui, amada igreja, nós vamos entender algo. Terão momentos que, por causa da circunstância, o nosso eu, a nossa vontade vai querer tomar frente. Nós vamos muitas vezes querer caminhar segundo o que nós achamos, e não mais naquilo que Deus fala, não mais naquilo que na palavra de Deus diz. Sim, eu sei, tem situações que são delicadas, tem situações que nós não queremos passar, mas uma geração que aprende a confiar e caminhar de acordo com a palavra do Senhor, é uma geração que vai viver algo sobrenatural na vida dela. Uma geração que no meio da pressão, no meio da dificuldade, permanece firme no Senhor. Está demorando, Samuel, o povo está indo embora, mas eu vou caminhar em obediência ao Senhor, porque eu quero viver aquilo que Ele tem para a minha vida, em nome de Jesus. Talvez hoje, essa é a razão de muitos de nós estarmos talvez cansados, esgotados, moídos fisicamente, espiritualmente. Talvez, por quê? Porque estamos tomando decisões baseado no que nós achamos e não naquilo que a Bíblia diz. E nós temos que entender que quando nós tomamos decisões baseado no que nós achamos, não no que a Bíblia diz, nós corremos um grande risco. Qual é o risco? O risco de a gente muitas vezes, meu querido, se machucar, se ferir, quebrar a cara, ter prejuízo, ter perda, ter consequências que não são legais. Então por isso que eu e você devemos aprender a confiar no Senhor. Pastor, mas tem hora que é difícil.
Pastor, tem hora que é complicado. Eu sei, meu irmão, é difícil, mas grave esse texto na sua vida. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meu Deus do céu, eu acho que eu estou na igreja pentecostal. Eu vou ler mais uma vez. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe o que o profeta está falando? Tem gente que está escolhendo na força do que ele quer, no braço dele, na vontade dele, está ficando fraco, está ficando arrebentado, está tendo prejuízo. Mas tem uma outra geração que aprendeu a esperar em mim. Tem uma geração que espera em mim, e a geração que espera em mim tem renovo para a tua vida, tem renovo para o teu físico, tem renovo para a sua vida, tem algo sobrenatural vindo sobre você. Dê uma salva de palmas a ele se você crê, aleluia. Essa palavra renovam, pode anotar, você gosta de anotar, essa palavra renovam significa a ideia, não é apenas recuperar energia, mas é receber forças novas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu irmão, levante sua mão aí, Pai, em nome de Jesus, força do alto, renovo do alto. Você que está cansado, você que está moído, está esgotado, está esperando, está na peleja, está no deserto, está na prova, espera, tem renovo para a tua vida hoje, força hoje, recebe essas novas forças agora, recebe agora. Aonde havia desgaste, agora vai ter vigor renovado. Aonde havia peso, agora vai ter unção do Senhor. Aonde havia um fardo pesado, começa agora a receber aquilo que é leve, a força do alto sobre a tua vida. Comece a crer e confiar, porque Deus vai mover na tua vida em nome de Jesus, aleluia. Nós tomamos posse. Quem toma posse aí? Em nome de Jesus, aleluia. Glória. Pode aplaudir o Senhor, não deixa o irmão no vácuo, não deixa o irmão sozinho. Então essa palavra aqui fala de uma mudança de estado, de um estado para o outro. Então isso aqui fala de alguém que hoje está em desgaste, está em dor, está com peso, está moído, está no limite, mas por ele esperar em Deus, ele vai ter o estado dele mudado. E mudado para quê? Agora tem renovo, agora tem força, agora tem vigor, agora tem esperança, agora tem mudança de mentalidade na vida dele, aleluia. Sabe o que eu acho interessante nesse momento? Uma mudança de mentalidade é mais ou menos o profeta Abacuque. Se você reparar, o profeta Abacuque, ele começa o livro dele falando com Deus, tipo assim, vou parafrasear: pô Deus, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um negócio, está mal complicado, e você não muda o cenário. E se você perceber, Deus não responde aquilo que ele quer. Então ele está falando para Deus: Deus, por que está passando por isso que nós estamos enfrentando? O que está acontecendo? Deus fala com ele, mas não fala sobre a situação que ele está passando. Então ele está nos porquê. Depois ele vai para a torre de vigia, Deus fala para ele: escreve numa visão. Mas aí Abacuque entende algo diferente. Por quê? Porque ele aprendeu a esperar no Senhor. E o que aconteceu com ele? Quando você espera no Senhor, o problema não vai talvez mudar, mas a forma como você vê o problema muda. Porque no começo ele está falando por quê, e no final ele termina: ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que perdeu o rebanho, perdeu tudo, ainda que eu fui lá na minha conta, o banco levou tudo, acabou tudo, destruiu geral, ainda que eu fui ver as minhas ações, investi, o negócio não deu, quebrou tudo, pastor, eu fui ver as bitmoedas, criptomoeda, meu irmão, derreteu, o sangue de Jesus tem poder, mas pastor, eu aprendi a confiar no Senhor. Então ali Abacuque, ele estava com o problema dele, mas a forma de ver o problema dele mudou. Por que mudou? Porque ele falou o quê? O justo viverá pela fé. É aquele Deus que pode mover o impossível. Então aqueles que esperam no Senhor têm a forma de mudar diferente. Antes eu reclamava, antes eu murmurava, mas agora eu aprendo a confiar e determinar: o meu Deus vai mover na minha vida em nome de Jesus, aleluia. Isso é precioso e poderoso demais. Então nós temos que ser essa geração que espera e confia no Senhor. Mas agora, o que o Senhor ministrou à minha vida, e nós ministramos no outro culto o versículo, mas eu não entrei a fundo nele, eu só passei por ele. Foi no momento em que, depois que Saul ofereceu o que não era para oferecer, Samuel chegou. E nessa que Samuel chegou, Saul deu uma olhada, falou: Samuca, parceiro, que é isso? Apareceu no rolê, achei que você não fosse vir. Foi daquela tipo meio que tipo assim, nada está acontecendo e tal, cumprimentou. E aí Samuel, usado por Deus, traz uma palavra, e eu passei por ela, mas eu vou entrar fundo nela hoje, aonde
ele diz o seguinte, 1 Samuel 13:14: já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si. Repete comigo: o Senhor buscou para si. Então repare que ele está falando para Saul: Saul, o teu reino, aquele que tinha começado, não vai ficar de pé. E o Senhor agora buscou para ele, para si, quem? Um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amada igreja, esse é um dos textos mais delicados que nós podemos ver no Antigo Testamento. Delicado por quê? Porque ele está carregado de verdades e de como Deus age. Nós temos que tomar muito cuidado para não criarmos um evangelho romantizado. Nós temos que tomar muito cuidado para achar que a Bíblia é um romance, onde Deus tem a obrigação de fazer o que eu e você queremos aqui na terra. Nós temos que parar de romantizar, achando que o Deus é o nosso BFF, Best Friend Forever. Os jovens vão entender, traduzindo para a galera mais nova: meu melhor amigo para sempre. Dá o dedinho aqui junto, aleluia. Nós temos que entender que o nosso Deus, ele vem muitas vezes, ele sempre vai vir com a verdade. Ele vai vir com aquilo que eu e você, não é que nós queremos ouvir, é o que nós precisamos ouvir. E isso muitas vezes o que nós precisamos ouvir, rasga a gente, mexe com a gente, cutuca áreas que a gente não queria que ele cutucasse, mas é necessário porque ele sabe o que é melhor para mim e melhor para você. Então aqui, se nós pensarmos, Deus escolheu Saul, ainda que foi uma escolha baseada na escolha do povo. O povo queria um rei, olhou para Saul, viu Saul e Deus separou Saul. Deus ungiu esse homem, nós vimos aqui, Deus ungiu Saul para começar um reinado, o primeiro rei de Israel, alguém que marcou uma história, um novo ciclo no povo, numa geração. Samuel foi ungir um cara, ele recebeu o Espírito Santo, veio sobre ele, mas ele Saul simplesmente deixou ser levado por sua própria vontade. Saul, ele simplesmente foi conduzido no meio de uma situação para fazer o que ele queria e não obedecer a Deus. E essa foi a razão que ele ouviu da boca do profeta, sendo usado por Deus: já agora não subsistirá o teu reino. É mais ou menos assim: Saul, aquilo que Deus falou que você ia viver, vou falar para você, você não vai viver. Aquilo que Deus falou que você e tua casa viveria, já vou dizer para você, você não vai viver. E isso, meu querido, é algo muito delicado, duro, pesado. Duro, sim ou não, igreja? Sim, rasga, duro, mas como assim? Por quê? Porque aqui, na hora que o profeta fala isso, meu irmão, isso aqui é muito sério. Sabe o que é mais sério ainda? Que nós não vemos Saul expressar nenhum arrependimento. Aqui nesse primeiro momento você não vê Saul caindo em lágrimas, se arrependendo: Senhor, que foi que eu fiz? Pequei contra o Senhor, falhei, errei. Você não vê isso. Saul é como se fosse: vida que segue, vamos, Deus está com essas coisas na cabeça dele, vamos, vai. E nós temos que entender que Saul não esboçou nenhum arrependimento sobre o que ele havia feito. Foi uma coisa séria, foi algo sério, mas ele não expressou arrependimento. E eu e você, igreja, devemos entender isso. Vão ter momentos que nós vamos errar, vão ter momentos que nós vamos falhar, vão ter momentos que nós vamos, infelizmente, talvez pisar num campo minado. Esperamos que seja aquele tipo: puxa cara, não imaginei. Não aquele premeditado, porque eu já vi isso acontecer no meio da igreja. Já vi o cara falando para mim: não pastor, é o seguinte, a mina me ligou e ela falou: eu te quero. Aí na hora eu falei: Senhor, eu vou lá pegar ela, mas depois eu vou orar para me arrepender, Pai, em nome de Jesus. E aí, o que você fez, irmão? Fui lá, pastor, peguei e depois me arrependi. Falei: que legal, cara, que evangelho maneiro que você acabou de bolar pra gente. Vamos viver assim agora. Antes de pregar, eu vou sair fazendo um monte de coisa no mundão, depois eu peço perdão e venho pregar para vocês. Vocês receberiam, sim ou não? Ué, o pastor não pode, mas você pode.
pesado ou não é, gente? Então repete comigo: o pecado tem que ser um acidente. Não imaginei, mas tem coisa, meu querido, que não dá. Ainda que estou andando, pisei no campo minado e não imaginava. Nós temos a oportunidade de pedir perdão, de se arrepender, de ter mudança, ter transformação. Por quê? Presta atenção. Um homem que não se arrependeu ouviu do Senhor: o que eu tinha para você, eu tiro de você e vou dar para outro. Isso é algo muito sério. Charles Spurgeon, que é um dos caras que já pregou há muitos anos, ele tem uma frase que é mais ou menos assim: que o arrependimento de uma pessoa seja tão escandaloso quanto foi o pecado dela. O arrependimento nosso, diante de uma situação que nós passamos, enfrentamos, tem que ser tão escandaloso quanto foi o nosso pecado. Só que nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus santo. E um Deus que é santo, Ele espera da sua igreja que ela caminhe em santidade. Então não existe essa coisa de pecado a premeditar, depois Deus vai me arrepender, depois eu vou arrepender, Deus vai me perdoar. Meu irmão, você já está planejando fazer o errado. O pecado tem que ser aquela situação, cara, não podia imaginar, cara. Foi, aconteceu, não é aquela coisa, tô ligado como que é, mas a gente pede perdão e vida que segue, estamos na época da graça. Meu irmão, nós não vivemos assim. Nós não podemos ser uma geração que olha como Saul e não tem temor. E isso é algo muito sério, porque Saul não esboçou em momento algum temor. Provérbios 1:7, ele vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então aqui muitas vezes você vê lá, o temor do Senhor é o princípio do saber. O que é esse temor do Senhor? Esse temor do Senhor não tem a ver apenas com aqueles que vai falar, tem que andar com medo de Deus, ele tipo está no trono dele e vai mandar um raio na minha cabeça. Não é isso. Quando nós falamos aqui o temor do Senhor aqui, ele não significa um Deus tirano que está pronto para mandar uma pancada na sua cabeça de quem peca. Na verdade, o temor ao Senhor fala de reverência, fala de alguém que respeita profundamente ao Senhor, alguém que tem admiração, alguém que se submete a esse ser que é supremo, soberano, grandioso, o nosso Deus poderoso, reconhece a grandeza dele, a santidade de Deus. Então alguém que caminha no temor de Deus é alguém que reconhece quem Deus é. Senhor, eu não seria ninguém se não fosse o Senhor na minha vida. Senhor, eu não estaria aqui se o Senhor não estivesse movido na minha vida, se a sua graça não tivesse me alcançado. Temos alguém que reconhece quem Deus é, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é amoroso. Alguém que tem temor ao Senhor é alguém que obedece os mandamentos do Senhor por amor e respeito ao Senhor. Senhor, eu amo a Tua presença, eu amo a Tua palavra, ainda que o meu eu queira tomar frente, ainda que a minha vontade está gritando, eu aprendi a caminhar no temor do Senhor. E o temor do Senhor é entender que esse Deus vai continuar guiando a minha vida. Alguém que fala que tem temor ao Senhor é alguém que confia em Deus acima das próprias opiniões e desejos. Temor ao Senhor é alguém que ama a Deus acima. Mas eu acho que é isso, meu irmão. Eu e você podemos achar mil coisas, mas nós temos que aprender. Alguém que teme ao Senhor não caminha naquilo que acha, mas caminha naquilo que a Bíblia diz. Isso é o que você temos que ter, seja na área que for. Alguém que teme ao Senhor é alguém que aprendeu a afastar-se do mal, do pecado, e começou a buscar uma vida reta e santa, alinhada com a palavra do Senhor e não mais segundo as suas vontades. Que em nome de Cristo Jesus, esse Deus maravilhoso, Ele venha marcando a minha, a sua vida. Que ainda que nós venhamos falhar ou errar em algum momento, mas nós vamos levantar o escudo para que isso não aconteça. Mas ainda que aconteça, nós vamos entender: o arrependimento é o caminho que Deus espera. O arrependimento é o caminho que nos leva de volta para Deus. O arrependimento é que faz você ter acesso àquilo que Deus tem para a tua vida. O arrependimento é que faz a gente entender: tem um Deus que é poderoso, soberano, maravilhoso, extraordinário, e Ele espera de mim que eu caminhe em santidade, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele se você crê. Aleluia. Então para de querer marcar rolezinho e falar que depois vai pedir perdão para Deus, hein, mano?
Que somebody violento. Gente, eu escuto cada uma, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E sabe o que é interessante? Essa pessoa depois ficava dando de dedo em todo mundo na igreja. Pecador miserável. Eu falei, cara, você marca encontro, depois pede perdão, cara. Você não tem santidade nenhuma, você quer falar o quê, mano? Então que a gente não venha ser esse em nome de Jesus, amém, igreja? Mas caminhar firmada no Senhor em nome de Jesus. Mas agora, o que me chama a atenção é agora aqui. No texto que nós lemos de 1 Samuel 13, 14, o profeta vai dizer assim: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Se nós pensarmos aqui, meu querido, esse texto aqui é muito interessante. Porque como assim o Senhor buscou para ele um homem que lhe agrada? Meu irmão, ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos e erramos. Só que aqui nós temos que entender algo, presta atenção aqui. Eu já vi pessoas dizendo dentro da igreja algumas coisas que nós temos que calibrar a forma de falar. Por exemplo, quando a pessoa faz uma caca, ela fala, mas pastor, todo mundo é pecador. Eu falei, calma. O que é isso? VAR. Vamos analisar o lance. Vamos analisar o lance. Quando você fala todo mundo é pecado, é pecador, então você está querendo dizer que eu, antes de vir para o culto, vou falar, vi pornografia, fiz um monte de caca, fiz um monte de coisa, depois pedi perdão e fui pregar. Quando você fala isso, está querendo dizer isso. Agora, nós podemos calibrar o lance. O que é calibrar o lance? Nascemos no pecado, carregamos a questão do pecado original, sim. Agora, a partir do momento em que eu encontrei aquele que é santo, poderoso e soberano, eu decidi. Qual é a decisão? Eu me arrependo. Eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia antes. E a partir de agora, eu decido, repete comigo, eu decido corresponder à graça dele que já me tocou. E eu quero caminhar em santidade. Então nós temos que calibrar o lance, falar que todo mundo é pecador, está todo mundo fazendo bagunça, e não é isso. Nós temos que ter uma vida de santidade, e isso muitas vezes a galera sai falando como se fosse uma desculpa, já que todo mundo peca, vamos pecar também, aleluia, já que todo mundo vai, eu vou também, já que todo mundo está se lambuzando, vou me lambuzar também. Todo mundo, vamos lá, Já que todo mundo faz, eu também faço também. Hoje é festa, lá, nananana. Então você entendeu? Você calibrou? Nascemos no pecado, sim ou não? Mas a graça nos tocou. Obrigado, Senhor. E agora, porque a graça nos tocou, nós decidimos caminhar em santidade. Sede santos, porque Ele é santo. Então agora, eu não tenho mais aquela desculpa. Então, não. Um povo que foi marcado por Ele. Um povo que foi tocado pela graça dEle. É um povo que decidiu, eu caminho em santidade. Eu caminho em santidade. Um Deus que é santo, eu caminharei em santidade. E esse Deus que é santo vai continuar movendo na minha vida. Mas pastor, e se eu errar? Você se arrepende, por quê? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É a cada dia Ele falando, filho, muda, não pisa mais naquele lugar que você pisou, não faz mais o que você fez, o caminho agora é diferente. Busca arrependimento, busca mudança, prepare para viver aquilo que eu tenho para a tua vida em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Então quando Ele fala de alguém que lhe agrade, meu irmão, nós não somos perfeitos, não somos perfeitos. Só que Deus, Ele conhece o aqui dentro. Agora, interessante que ele fala, Samuel fala, Deus procurou para si outro homem, buscou para si um homem que lhe agrade. Por quê? Porque Saul perdeu. Ele responde no próprio texto. Por que Saul perdeu? Porque você não guardou o que o Senhor te ordenou. Então, Saul perdeu o que ele havia recebido, porque ele não guardou o que Deus ordenou. E o que Deus ordenou aqui, queridos,
nós podemos ver que isso fala de obediência à palavra de Deus. E aqui eu queria fazer uma aplicação para algumas coisas para as nossas vidas. Quantas pessoas hoje, infelizmente, têm perdido o que Deus tem para as suas vidas, pois infelizmente estão atendendo, pois infelizmente não estão atendendo cuidadosamente a palavra de Deus, as ordenanças do Senhor. Quantos casais, quantos lares estão em ruínas, triste, estão em ruínas, por quê? Porque os casais preferem fazer o que querem, do que realmente obedecer à palavra de Deus. Procuro um para ver se um vai falar o que eu gostei. Não gostei que a irmã falou, vou procurar o outro. Não gostei também do que falou, porque não concorda com aquilo que eu quero ouvir. A gente fica pulando de lugar em lugar, para ver se acha alguém que concorde com a gente. Crente, deixa eu dizer uma coisa para você. Ao invés de você sair buscando aonde, quem vai concordar com você, abra a sua palavra, leia a sua palavra, ali está quem eu e você devemos obedecer, ali está quem eu e você devemos seguir, porque é esse Deus que vai mover na minha, na sua vida, é esse Deus que vai operar poderosamente. Então, casais, não queira sair fazendo o que vocês acham, busque naquilo que o Senhor tem na palavra dele, para que o seu lar venha ser um lar de bênção, para que o seu lar venha ser um lar que cresça, avance, prospere, bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Quantas pessoas que estão infelizmente arrebentadas emocionalmente, perdidas na sua identidade, perdidas em relacionamento, porque estão tomando caminhos baseados no que elas acham e no que elas querem, e não segundo o que Deus tem. Quantas pessoas que nós poderíamos falar, meu irmão, em muitas áreas, que estão vivendo longe do que Deus tem para elas, é no financeiro, porque não concordo com esse negócio que o pastor fala, é dízimo, oferta, não concordo com meu irmão, fique à vontade, cada um tem a própria vida, cada um decide o que quer da vida. Eu decidi obedecer a palavra de Deus, inclusive nessa área. Eu cresci num lar cristão, crente, tenho 44 anos de igreja, eu vivi uma miséria, uma desgraça mesmo dentro da igreja. Sabe quando a minha vida mudou, inclusive financeiramente? Quando eu decidi parar de caminhar no que eu achava e caminhar em obediência à palavra do meu Deus. O cenário mudou, a página mudou, tudo mudou de forma sobrenatural. É você viver literalmente o sobrenatural de Deus, que o sobrenatural dele venha sobre você, sobre a tua vida, seja a área que for, é financeira, é profissional, é ministerial, é o business, é o negócio, que o Senhor mova, que o Senhor opere. Aprende a buscar nele, a confiar nele, porque ele vai mover e vai virar essa página na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. É um Deus que move na minha, na sua vida. Então muitos estão perdendo o que Deus tem, pois não caminham segundo a palavra dele. Mas eu creio em uma geração, eu creio em uma geração que mesmo diante dos maiores desafios, eles vão buscar fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está buscando para si. O Senhor está buscando para si. Não foi apenas com Davi lá atrás, nós sabemos quem ele escolheu, foi Davi. E você viu quanta bananada, nós vamos chegar lá, que Davi fez. Mas qual foi a diferença de um para outro? Um se arrependia, o outro não. Um buscava a presença, o outro não. Então Deus está em busca de uma geração. Por isso que ele fala, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Essa palavra buscou fala de alguém que procura para encontrar, fala de alguém que buscou cuidadosamente. Como Saul havia desobedecido ao Senhor, Deus buscou para si alguém que lhe agrade. E isso significa, presta atenção, isso não quer dizer que a pessoa era perfeita, porque nós sabemos, como eu falei, da história de Davi. Se eu fosse colocar na balança, para mim, Davi fez pior. Quem acha também? Para mim, Davi fez pior. Mas qual é a diferença? Salmo 51. Alguém se entrega. Senhor, eu posso perder tudo, mas não tira de mim a tua presença, não tira de mim o teu espírito. Ele teve uma vida, vamos chegar lá, que não foi muito fácil não. Mas agora o Senhor está procurando, Ele não está em busca de pessoas perfeitas. Então até porque o Senhor não procura pessoas perfeitas, pois se fosse assim, quem poderia ser usado por Ele? Nenhum de nós poderíamos ser usado por Ele, nós não somos perfeitos. Mas isso não é desculpa para caminhar na imperfeição e no erro. Posso ouvir um amém, igreja?
E essa questão aqui é Deus está procurando alguém. Quem que Deus procura? Ele procura aqueles que estão sensíveis à voz dele, porque ele tem planos para liberar nessa terra. Meu irmão, assim como Deus queria usar Saul e tinha um plano propósito para Saul naquele lugar, mas ele perdeu. Deus procura, sabe por quê? O propósito de Deus tem que ser cumprido aqui nessa terra. Então grava isso na sua vida, o que eu vou falar é muito sério. Eu já vi pessoas que Deus levantou, mas depois Deus tirou, porque infelizmente não permaneceu firme, e Deus tirou e colocou outro no lugar, e o que ia para derramar na vida do primeiro, derramou na vida do segundo. Eu não sei você, mas eu não quero ser esse. Eu não quero ser aquele que Deus olha e fala: pô, filhão, tinha muita coisa para liberar para você. Pô, filhão, tinha muita coisa para liberar para a tua vida, mas infelizmente você fez o que você quis. Tudo bem, a vida é sua, você escolhe o que você quer. Só que não vem com esse papinho de BFF, Best Friend Forever. Já que você quer viver segundo o que você acha, faz o que você quer. Eu estou procurando uma geração sensível à minha voz. Eu estou procurando alguém que está sensível à minha voz. Eu procuro alguém que quer ouvir aquilo que eu tenho para liberar nessa terra. Então Deus está à procura de alguém que olha e fala assim: eu não sou perfeito, eu tenho falhas e erros, eu não quero mais caminhar no pecado, eu quero caminhar em santidade, mas eu quero aprender a estar sensível à tua voz, eu quero estar sensível ao teu Espírito Santo, eu quero caminhar segundo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. É alguém, Deus está à procura de alguém sensível à voz do Senhor. Deus está à procura de alguém que mesmo errando, busca rapidamente o arrependimento. Queridos, nós estamos vivendo uma fase como evangelho no geral, que é um desafio. Por que é um desafio? Porque nós vemos que não é somente dentro da igreja, você vê que é também fora. Por exemplo, você que deve acompanhar a internet, você está vendo Copa do Mundo acontecendo. O que mais a gente escuta, e os vídeos, é como eles falam que os homens, a galera jogava bola antes e joga bola hoje. Como eles falam que os caras se comportavam antes e comporta hoje. O que eles mais falam é como que os caras eram antes. Os caras sangue nos olhos, vão para cima. Hoje os caras vão: ai, é necessário com meus produtos, a minha skin, eu vou usar os meus produtos, os meus hydratations, vou usar agora aqui o meu lips, para o meu lábio, na hora do frio e do calor não estourar. Aí o fute que a gente espera, vamos bater o pé. Que isso, mano? Tá treinando pro pés? O que está acontecendo na humanidade está acontecendo dentro da igreja. Porque, queridos, nós não podemos ser uma igreja, e jamais, que vai pesar, vai sair cobrando: o que está fazendo aqui? Como que é? Jamais. Só que, cara, vou te falar, eu faço parte de uma geração, meu querido, sangue nos olhos, uma geração que não ficava tristinha se o pastor deu bronca, uma geração que quando tomava no meio da orelha, Bíblia, tá? A palavra, não é bater fisicamente, não falava: não venho mais no culto. Meu irmão, Deus está em busca de uma geração que fala: eu estou vendo esse aqui, eu estou vendo essa aqui, está difícil para ela, mas ela permanece, está difícil para ela, mas ela está firme, está complicado, mas está lá. Olha essa irmã guerreira, a lágrima está escorrendo, o peito está explodindo, mas está firme na palavra, está obedecendo ao Senhor. Estou procurando esse irmão, está difícil para ele entendeu, foi complicado, delicado, teve situação que não foi fácil, mas ele falou: não, eu não sou um crente que abandona, eu sou um crente que resolve, eu sou um crente que vou para cima, eu sou um crente que vou resolver. Se eu errei, perdão, pequei, falhei. O mesmo peito que eu tive para fazer é o mesmo peito que eu tenho para me arrepender. É mudança. Fiz caca, fiz nhaca, vacilei. Mas não vai justificar não, mas veja bem, fizemos, foi caca, foi. Davi fez isso, nós vamos chegar lá. Mas o Senhor está procurando essa geração.
A geração que rapidamente se arrepende. Uma geração que fala: Senhor, eu pequei contra Ti. Eu pequei contra o Senhor. Eu não estou preocupado em que eu faça um cargo na igreja. Eu estou preocupado com a Tua presença na minha vida. Eu estou preocupado com a Tua presença. O Senhor está à procura de pessoas que mesmo diante das maiores pressões da vida serão obedientes ao Senhor. O Senhor está em busca de uma geração que esteja totalmente comprometida com a vontade do Senhor e não com as suas próprias vontades e desejos. Esses são aqueles que aprenderam a caminhar seguindo a voz e a direção do Senhor para a sua vida. Meu querido, eu não creio que só foi aquele dia. Eu creio que hoje o Senhor também está buscando uma geração. Sabe por quê? O Senhor tem projetos para essa igreja. O Senhor tem projetos para essa cidade. Meu Deus do céu. Grava o que eu vou dizer. Tem negócios que estão retidos no céu, porque tem gente aqui na terra que não está obedecendo a voz de Deus. Tem projetos e negócios, meu irmão. Tem planos. Pastor, é papinho. Não é papinho não. Eu já vi muitas pessoas recebendo o que a gente brinca de download da glória, para o business dele acontecer, porque o que Deus mais quer é ver o povo dele prosperando biblicamente. Mas aqui eu posso abrir um colchete para a gente? Se Deus prosperar você, toma posse. Pode abaixar a mão. Os céus estão vendo agora a minha e a sua vida. Quando Deus prosperar você, não ponha o seu coração no dinheiro. Ponha o seu coração no Senhor. O dia que o seu dízimo, a sua oferta, tiver bons dígitos, só para garantir, se não der com o pé, pegamos com a outra, aleluia. Quando isso acontecer, nunca diga o que eu já ouvi. Pastor, fica difícil agora e meu dízimo é muito alto. Pastor, não vou mais lá no Bola de Neve não. Pô, pastor, fica no Boqueirão. Meu carro é um carro muito caro para ir naquele bairro. Eu vi com esses olhos que um dia há de ser arrebatado. Ou de repente vai morrer mesmo. Uma coisa vai acontecer. Deus levantando, Deus derrubando. Eu vi Deus dando, eu vi Deus tirando. Mas eu creio numa geração. Ele está buscando essa geração hoje. Ele está buscando essa geração hoje. Uma geração que vai obedecer a voz dele. Ele está procurando essa geração hoje. Uma geração que entendeu: Senhor, eu errei já no passado, já falhei, já errei muito, mas já me arrependi. Mas hoje eu não quero mais caminhar segundo o pecado não. Hoje, assim como foi escandaloso meu pecado, vai ser escandaloso meu arrependimento. Eu vou me posicionar, eu vou me firmar no Senhor. Chega da minha vontade de querer me guiar. Chega do meu eu querer tomar frente. A partir de hoje, eu quero ser guiado por Ti. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Sabe por quê, Pai? Para onde eu irei? Para onde? Para quem? Para quem eu vou? O Senhor tem palavras de vida eterna. O Senhor é aquele que muda história. Você deu palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Meu Deus, se renda a Ele, fala: Senhor, perdão, pequei, errei, falhei, mas hoje eu busco em Ti mudança. Hoje eu busco em Ti posicionamento. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você.
Feche os seus olhos. Receba, receba, receba. Feche seus olhos, receba. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Oh Jesus, vem nesse lugar. Vem nas nossas vidas, Senhor, nós pedimos perdão. Nós não queremos ser uma geração que perde o que o Senhor vai mover. Eu quero fazer parte do plano de Deus. Eu quero fazer parte do agir de Deus. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Se em resposta a essa mensagem você quer sair do seu lugar e vem na frente, vem. Se lance no altar do Senhor e fala: Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu quero me lançar diante de ti. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de ti na minha vida. Que o Senhor toque a minha vida. Que o Senhor mova na minha vida. Que o Senhor opere na minha vida. Eu quero ser tocado por ti. Eu quero ser tocado por ti. Aleluia. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Meu irmão, dê uma resposta para Ele. Quando foi a última vez que você chorou na presença dEle, falando: Senhor, obrigado, a tua graça me tocou. Muitas vezes nós choramos para aquilo que Ele faz na nossa vida. Ah, Senhor, muda aqui, muda ali. Mas quando foi que nós falamos: Senhor, obrigado, eu estava na lama do pecado, a tua graça me alcançou, aleluia. E menos de eu quero viver o teu sonho, eu quero ver o teu plano, eu quero ver o teu propósito na minha vida, aleluia. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, oh, Jesus, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. de olhos fechados, só receba. Se Deus está procurando, é porque teve gente que estava deixando. Se Deus procura, é porque teve outros que Ele levantou que não quis. Eu não quero fazer parte desse quadro, não. Daqueles que Deus levantou e infelizmente não quiseram. E não quiseram porque escolheram o que queriam. Que nós possamos ser uma geração que escolha o Senhor, a vontade do Senhor, o plano do Senhor, o projeto do Senhor, a vontade do Senhor,
o querer do Senhor. Ainda que o nosso eu muitas vezes grite, nós possamos permanecer firme, confiando e crendo. Ele vai mudar poderosamente em nome de Jesus. De olhos fechados, eu queria fazer uma oração para você que de repente entrou aqui hoje pela primeira vez, ou talvez não. Para você que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, e hoje você gostaria de fazer isso aqui nesse lugar. É a decisão mais sábia da sua vida. Vai ser a melhor escolha, porque você está dizendo: eu decido receber Jesus na minha vida. Se você é um desses, eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Eu vou repetir, eu vou falar uma oração, queria que você repetisse comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu reconheço, sou pecador, e hoje eu me arrependo, dos meus pecados. Eu te peço perdão, por tudo aquilo que eu vivi, até aqui. Mas hoje, crendo com o coração, e confessando com os lábios, perante a igreja, perante o mundo espiritual, eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, e que a partir de hoje eu o recebo na minha vida como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, deixa eu orar com você. Levante sua mão. Pai, em nome de Cristo Jesus, cada vida que está nesse momento agora se entregando a Ti, que o Senhor possa abençoar, guiar, direcionar, conduzir poderosamente cada um deles. Declaramos graça, unção, poder e favor do Senhor. Que a bênção do Senhor venha sobre esses irmãos e irmãs, que o Senhor possa guiá-los poderosamente na Tua graça. É assim que nós oramos, cremos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Glória a Deus. Se você permitir, você que fez essa oração pela primeira vez, nós gostaríamos de se aproximar de você. Essa galera aqui é do Ministério Boas-Vindas. Eles estarão bem na saída ali para pegar teu contato, teu telefone. Te pedimos perdão pela salinha, estamos numa reforma ali, a galera está mexendo, vai ficar muito lindo. Porém, se você conseguir passar ali no final, seria muito importante para a gente tentar se aproximar de você em nome de Jesus. Talvez quer uma oração, a galera pode orar contigo. Vai ser muito especial em nome de Jesus. Amém, queridos. Quem foi tocado essa noite? Glória a Deus. Vamos orar? Oi. Que nós possamos ser uma geração sensível à voz do Senhor, uma geração que busca fazer a vontade dEle, caminhar segundo o que Ele quer, em nome de Jesus. Amém? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Levante sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a minha e a sua vida até que Ele venha. Que Ele te dê uma semana preciosa, abençoada, na presença e no poder de Deus. Até terça-feira, se Deus quiser. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Dá um abraço em 2, 3, 4. Fala: Deus abençoe a tua vida.